É onde, sabe o que se encaixa em ácidos orgânicos? Formol é um ácido orgânico. Olha só que interessante. E aí, beleza, e aí foram criando os mais variados nomes, né? Acho que os mais, assim, comuns, assim, os mais diferentes, estão aqui explicados. E a molecular? A molecular já é mais nova. Só que é o seguinte, os ácidos orgânicos, que tanto a ácida quanto a orgânica são, a carbocisteína e as de aminoácidos, que também usam ácidos orgânicos, etc., elas agem a níveis moleculares. Níveis moleculares. Então todas elas são moleculares também? São. Todas elas são lisoterapia? São. Todas elas são uma terapia para alisar, né? E aqui terapia parece que é tratamento, parece que é uma coisa que vai melhorar a saúde do cabelo. Mas não é. Não é. Eu vou falar em terapia de choque. Terapia de choque é uma terapia e não é nada de zen, não é nada de saudável, tá? Então terapia é o quê? É como se fosse como se fosse não. A terapia é um ritual. É um ritual que é realizado. Então é um ritual de alisamento. Semidefinitiva. Todas elas podem ser chamadas de semidefinitivas erroneamente, porque progressiva não sai, né? O que acontece? Se progressiva saísse, não teria tanta mulher querendo fazer transição capilar. Não teria tanta gente querendo voltar para o cabelo cacheado e não tendo uma solução a não ser o chamado Big Chop, que é quando você corta tudo fora, né? Então assim, não volta. Só volta se você fizer uma outra química para reondular o cabelo. Então, semidefinitiva, por que é falado? Porque a definitiva usa tioglicolato, então temos que diferenciar, vamos chamar de semidefinitiva. Alinhamento, todas elas são alinhamento. Botox. Botox veio daquele botox do rosto mesmo, que paralisa o músculo do rosto e faz o rosto ficar mais esticadão. Então é como se você esticasse, né? Inteligente. Essa aqui foi uma das primeiras que surgiu logo depois do formol. Vegana. Gente, sobre vegana é o seguinte, ó. Eu sei que tem algumas outras características que às vezes as veganas têm, que são naturais e tal, só que é o seguinte, tem um monte de ácido que você consegue naturalmente esses ácidos, né? Mas não deixa de ser um ácido orgânico, não deixa de ser uma química. Só porque ela é vegana, ela não usa... Vegano, assim, se você for no cerne da essência do vegano, é o não consumo de animais ou derivados de animal. E aqui não tem animal ou derivado de animal. Nenhuma dessas. Nenhuma dessas. É tudo substância tipo ácido orgânico, e basicamente extratos de plantas, né? Que se colocam, extrato de plantas, enfim, substâncias que derivam de plantas. É isso que quer dizer que é vegano. Quer dizer que não é química? Não. Quer dizer que é mais suave? Não necessariamente. Quer dizer que é menos agressivo? Não necessariamente. Então, foi se criando tudo isso aqui. Isso aqui são nomes o quê? São nomes comerciais. É igual esses dias a minha esposa estava explicando para uma sobrinha minha o que era crouton. Não sei se você sabe o que é crouton, mas há um tempo atrás isso ficou bastante famoso, que são aqueles quadradinhos de torrada assim, que você coloca geralmente na salada e tal. E o que é crouton? Crouton nada mais é do que uma torrada que foi cortadinha em quadradinho. Se você vai comprar, por exemplo, crouton, você paga 10 vezes mais caro do que se você comprar torrada picada. Por quê? Porque mudou o nome. Gourmetizou a parada. E aí se eles por isso que está sempre gourmetizando as progressivas. Mas na verdade é tudo a mesma base. Como funciona cada uma então? Primeira coisa, tá? Onde as progressivas agem? Aqui eu vou fazer uma diferenciação, que são as progressivas e os alisamentos tradicionais, tá? O que são os alisamentos tradicionais? Os tioglicolatos, guanidina, os hidróxidos. Aqui eu vou te falar o seguinte, sou cabeleireiro de salão, então eu gosto de ter a possibilidade de mudar o visual das minhas clientes, né? Por quê? Porque às vezes ela vai querer colorir, às vezes ela vai querer clarear, às vezes ela vai querer fazer alguma outra química e eu preciso estar preparado para isso. Então, eu não falo, nem uso e nem recomendo usar alisamentos ou relaxamentos com base em guanidina e hidróxidos, tá? Isso entra todos os hidróxidos. E os tioglicolatos, Felipe? Tioglicolatos é o seguinte, ó, isso aqui é não compatível. E eu preciso te explicar uma coisa sobre compatível, tá? Quando uma substância é não compatível, ela não é compatível com outra substância, isso quer dizer o quê?
Por exemplo, no caso da guanidina e dos hidróxidos, elas mudam a composição do cabelo de tal maneira que o cabelo, se tiver alguma outra química, tipo de descoloração, coloração ou algum outro tipo de alisamento, inevitavelmente o cabelo vai quebrar. É raríssimo quando o cabelo não quebra, ou seja, não tem controle sobre a saúde capilar usando essas químicas aqui com outras. Então elas são incompatíveis, tá? O tioglicolato, Felipe, é compatível? É. E agora eu preciso esclarecer com você mais ainda o que é ser compatível. Ser compatível quer dizer que é possível você fazer um alisamento de tioglicolato e sobrepor alguma outra química, como descoloração, coloração ou até mesmo progressiva. Só que quer dizer que vai dar certo sempre? Não. Quer dizer que é possível fazer de maneira saudável a junção dessas químicas, a sobreposição dessas químicas. Quer dizer que é fácil? Não. Quer dizer que é possível. Tá? E se você tem uma grande compreensão de saúde capilar, se você tem um entendimento de saúde capilar, a chance é que você vai conseguir usar essa compatibilidade. Tá? Então, é sobre o tioglicolato que eu vou falar aqui. Aqui nós temos o tioglicolato de amônia e tem um outro tioglicolato que surgiu há pouco tempo, inclusive é uma patente brasileira, que é o tioglicolato de AMP. Mas é muito parecido também. São tioglicolatos, eles têm uma ação muito parecida. O AMP ele é bem mais suave que o tioglicolato de amônia, mas ele continua sendo um tioglicolato, continua agindo da mesma maneira. E as progressivas, tá? Onde que agem cada uma dessas substâncias? Elas agem nas pontes. Aqui a gente já sabe, né? Você já deve saber, se você não sabe eu vou falar. Nas pontes de sulfeto. E as progressivas, Felipe? Também. Olha só que interessante. Mas como? Ela não age na cutícula, as progressivas? Não age na cutícula. Cutícula, se você pega o cabelo aqui por dentro, o que acontece? Existe a estrutura do córtex aqui. E é aqui no córtex que você tem a forma do cabelo. E o que são pontes de sulfeto, Felipe? Vamos lá, olha só. O cabelo ele tem 3 tipos de pontes, ou seja, ligações. É como se você... Imagina uma escada, né? Você tem uma escada. Como que você constrói uma escada? Não sei se eu vou ter espaço aqui, mas como que você constrói uma escada? Você tem um pedaço de madeira aqui, né? Uma escada de madeira, por exemplo. Um pedaço de madeira aqui, e aí você tem os degraus que juntam esses 2 pedaços e formam uma escada. Fazendo essa comparação com a escada, as pontes de ligação, as pontes do fio de cabelo é como se fossem os degraus dessa escada. Olha só que interessante. E a gente tem 3 tipos de ligação, né? A ligação salina, a ligação de hidrogênio e a ligação das pontes de sulfeto, que são as ligações de enxofre, também chamadas de ligação de enxofre, tá? Enxofre é o elemento químico que tem ali nessa ligação e tal, o maior paranauê, que aqui, assim, o que a gente precisa entender realmente é isso que eu estou te explicando, tá? Vamos lá. Ponte de sulfeto. Como que age aqui, ó? Então aqui você tem, como eu disse, né, a gente tem 3 tipos de ponte. Tem as pontes salinas. As pontes salinas a gente não vai falar muito aqui porque ela não tem uma ligação direta, né? Ela não é diretamente relacionada com a forma do cabelo, tá? Então você tem aqui a ponte de hidrogênio. O que é essa ponte de hidrogênio? Essa ponte de hidrogênio ela tem uma característica muito interessante. É por causa dela que é possível a gente fazer escova de dia a dia. É por causa dela que é possível a gente molhar um cabelo, fazer uma escova e remodelar esse cabelo com a escova. Pensa bem, quando você molha um cabelo cacheado, como que ele fica? Ele fica mais liso, não é? Ele muda a forma quando ele está molhado. O que acontece com essa ponte de hidrogênio? Quando você molha o cabelo, a água, só de você molhar, ela já quebra as pontes de hidrogênio. E aí o que acontece? O cabelo fica mais maleável. E como que a gente junta, Felipe, essa ponte de hidrogênio de novo? É fácil, é só você retirar a água. Então, você molha, o cabelo fica com essas pontes rompidas, e aí se você secar o cabelo modelando, né, que é justamente o processo da escova, você consegue uma nova forma temporária. Por quê? Porque se esse cabelo molhar de novo, vai romper de novo, e aí ele vai tender a voltar para a forma original dele. Por que ele volta para a forma original dele? Por causa das pontes de sulfeto. E aí o que acontece? Essas pontes de sulfeto elas não quebram com água. Elas precisam de uma substância mais poderosa para conseguir quebrar. E são as pontes de sulfeto que dão a estrutura, são os degraus, digamos assim,
principais, né? Uma escada você pode ter como se fosse uma escada em que você tem degraus principais que sustentam realmente a escada e alguns degraus no meio desses degraus aqui, ó, que são degraus de apoio para você. Que são degraus de apoio para você conseguir ali ter uma subida mais suave, etc. Enfim, como que age o tioglicolato nessa ponte? Os tioglicolatos, eles têm o poder